beleza? Bom, estamos chegando na nossa reta final, vamos dizer assim, do nosso assunto aqui, né? Tão longo sobre diabetes, falamos tantas coisas. Agora a gente vai amarrar essas histórias todas em alguns vídeos, tá? Então vamos falar aqui algumas orientações com relação à farmacoterapia que são definidas pela Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Que consta lá nas suas diretrizes, né? Na última que saiu, que foi de 2019 e 2020. Então eu vou passar um pouquinho sobre ela com vocês, que é importante para a gente entender, né? Depois de ver tanto medicamento, tantas opções, como é que é feita essa escolha, né? O que o clínico ele pode usar como critério para definir um determinado medicamento no tratamento, né? Então vamos falar um pouquinho disso aqui só para dar uma luz nessa história. Então é o seguinte, né? Um dos critérios que a gente utiliza são as manifestações clínicas que o indivíduo apresenta. Esse é um critério importantíssimo, né? A partir do perfil do paciente, você traçar qual é a melhor estratégia terapêutica medicamentosa para aquele paciente. Então, os indivíduos diabéticos, a gente sabe, eles podem apresentar perfis bem distintos, quer dizer, uns podem ter sobrepeso, outros não, né? Uns conseguem ter uma hemoglobina glicada entre 7 e 8, outros vão ter essa hemoglobina glicada acima de 9 e 10. Uns vão ser mais jovens, outros vão ser mais velhos, uns têm problemas cardíacos, outros não, uns têm problemas renais, outros não. Enfim, vai depender aí, né? A gente sabe, o ser humano é diverso e no mundo dos diabéticos também. Então não vai fugir, a gente não vai ter um perfil único. Então a gente tem as manifestações clínicas consideradas leves. Então tudo isso que eu estou passando aqui para vocês, que eu vou passar nesse vídeo, é o que está nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Bom, a gente vai ter as manifestações leves, que envolve o quê? O que é manifestação leve? É uma glicemia de jejum menor que 200 mg por decilitro, tá? Sintomas leves ou ausentes, né? Então, a pessoa pode ser assintomática, mas já com uma glicemiazinha aparecendo um pouquinho maior do que devia, né? Então, se ela tiver menor que 200 mg por decilitro, no jejum a gente sabe que o indivíduo não diabético, você considera como não diabético até 125, né? Na verdade, no indivíduo normal tem que ser até 100. Indivíduo que não tem problema nenhum. Indivíduo já que apresenta uma certa intolerância, lembram, até 125. E acima disso a gente já considera diabetes. Então, entre 126 e 200, você considera glicemia leve, tá? Jovem. Glicemia leve. E assintomático. Então, nesses indivíduos, quer dizer que está iniciando o quadro diabético, vamos dizer assim, né? Passou já da fronteira do pré-diabetes, está começando a desenvolver diabetes. Os medicamentos, normalmente, que são utilizados são aqueles que não secretam insulina, tá? Principalmente se os pacientes forem obesos. Porque na maioria das vezes o que você tem é um aumento de resistência de insulina nesses casos, né? Então, estimular a secreção da insulina muitas vezes não resolve, né? O ideal é entrar com o quê? Com sensibilizador. E se o paciente for obeso, pior ainda, porque daí você vai aumentar ainda esse ganho de peso com secretagogo de insulina, né? Então, normalmente, a gente sabe que é a metformina que entra nessa história. Bom, quando as manifestações clínicas são consideradas moderadas, gente, quando a glicemia de jejum, ela fica entre 200 a 300 mg por decilitro. Tá? E o indivíduo já apresenta alguns sintomas, só que mais leves, né? Eles já apresentam uma polidipsia, uma poliúria. Bom, os medicamentos que são utilizados, né? Então aqui, os que não secretam insulina. É essa a recomendação. Aqui nesse caso, quando é moderado, já entra uma associaçãozinha, ó. Então normalmente o indivíduo já está com a metformina, que ele já recebeu quando ele estava leve, e evoluir para um moderado, vamos dizer assim, né? O interessante é que não ocorre essa evolução, mas às vezes, na maioria das vezes acontece. Então a gente vai ter a metformina associado com inibidor de DPP-4, com uma carbose, ou com análogo GLP-1, ou com inibidor de SGLT2. Tá? Então a metformina associado com outro antidiabético que não seja secretagogo de insulina, que a gente está vendo aí, né? De preferência, ainda mais se o indivíduo for obeso, como a gente falou, né? Ou tiver sobrepeso, problema com peso. Se a manifestação clínica for grave, o que é uma manifestação clínica grave? Gente, glicemia de jejum maior que 300 mg por decilitro,
tá? E já com sintomas graves, quer dizer, os 4 P's, né? Polidipsia, polifagia, poliúria, né? E perda de peso, e com cetonúria. Aí você já vê que o indivíduo está grávido. E aí, nesse caso, o que tem que entrar? Insulinoterapia. Aí tem que entrar com a insulina, não tem jeito, tá? Só ela para ajudar aí a resolver, para não ter mais complicação, né, desses sintomas. Então a gente tem lá nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes uma tabela que apresenta o logaritmo para o tratamento de DM2, tá? Então a atualização de 2019 é essa. Então é isso que a gente está falando, ó, manifestações leves, com a glicada menor que 7,5, tá? Glicemia de jejum menor que 200, que a gente falou, sintomas leves ou ausentes, ausência de outras doenças agudas concomitantes. Então, a indicação é mudar estilo de vida, isso é indicação para todos. Então, aí mudança nutricional, prática de atividade física, aquele papo todo que a gente sabe bem. E entrar com a metformina em monoterapia, tá? As manifestações moderadas, como a gente falou, né, a glicemia de jejum entre 200 e 299, uma glicada entre 7,5% e 9%, né? Entra metformina e mais um outro agente, né, mais um antidiabético, como a gente está falando em combinação. E nas manifestações graves, que são aquelas que a glicemia vai estar acima de 300 miligramas por decilitro e uma glicada maior que 9%. Tá? E já com perda de peso, já com os 4 P's todinhos, cetonúria, enfim, um monte de problema. Aí o que tem que vir é com insulinoterapia. Então, infelizmente, gente, além da mudança de estilo de vida que é para todo mundo, o que a gente tem é uma escalada disso aqui, tá? É isso que normalmente acontece. Então, ou se a pessoa for diagnosticada já grave, né? Aí ela já vai iniciar a vida com insulina. Mas o que a gente vai vendo ela começa, né, faz um diagnóstico quando ela é leve, e isso vai evoluindo até porque não existe uma manobra que é feita de forma adequada, né? Nenhuma indicação terapêutica e tal que consiga evitar essa escalada. O ideal é que isso não evoluísse nesse sentido, né, e que estabilizasse. Esse é o grande desafio, né, da terapêutica de diabéticos, é conseguir segurar e estabilizar ele naquele estágio. Bom, em situações de hospitalização, né, que a glicemia ela está acima aí dos 300, né, com cetoacidose, com comorbidade, né, então tem que internar muitas vezes, porque a pessoa já apresenta muitas sequelas dessa hiperglicemia, e durante esse processo de internação, o que se faz com qualquer diabético internado é o uso de insulina plena, tá, durante a hospitalização. Então essas são as recomendações aí da Sociedade Brasileira de Diabetes. Bom, e a gente também, além de considerar as manifestações clínicas, a gente considera as fases, né? Como a gente está falando aqui, a doença ela pode apresentar várias fases, né? Que vai numa crescente. Então a gente tem um período inicial, onde o indivíduo apresenta uma hiperglicemia discreta, apresenta obesidade, já apresenta resistência insulínica, né? Então a gente já comentou que a história começa mais ou menos por aí. Então, como eu falei para vocês, não utilizar secretagogo de insulina. Primeira escolha, metformina, né, que é o sensibilizador. Se tem intolerância à metformina, ou seja, se o indivíduo tem aqueles efeitos, aqueles distúrbios gastrointestinais muito incômodos e ele não consegue manter o tratamento durante aquele período que a gente sabe que é transitório esse desconforto, quer dizer, ele não aderiu ao tratamento, está com dificuldade. Então, se opta por outra classe de medicamento, então muitas vezes pode ser um inibidor de DPP-4, um inibidor de SGLT2 ou um análogo de GLP-1, vai depender, da condição financeira dele, né? Essa última opção aqui é a mais cara de todas. Agora esses dois e o inibidor da SGLT2, desses três, eu acho que seria a melhor escolha, tá? Principalmente se ele já tiver alguma cardiopatia, né? Fase 2, gente. O indivíduo já começa a perder insulina, quer dizer, ele já começa a não produzir tanta insulina, ele já tem uma insulinopenia, tá? Né, começa a diminuir a secreção da insulina, ele já está naquela fase de diminuição da insulina por conta dessa resistência que força o pâncreas a produzir mais insulina. Aí normalmente entra com a metformina e uma sulfonilureia, tá? Uma combinação dos dois.
Ou uma metformina e um outro aqui, que pode ser um análogo GLP-1, IDPP-4, um ISGLT2, né? Ou até mesmo uma insulina basal. Vai depender do indivíduo, né? Se for um indivíduo com sobrepeso, insulina não é uma boa alternativa, né? Aí o análogo GLP-1 seria ótimo com a metformina. Então você está vendo um joguinho de quebra-cabeça, né? Que tem que ser adequado para cada indivíduo. Não existe receita de bolo. Você tem uma fórmula para cada um, é bem individualizado o tratamento e é assim que tem que ser. Bom, fase 3, gente. Aí a gente já considera a fase 3 quando o indivíduo já está uma década com diabetes mellitus tipo 2, quer dizer, né? 10 anos, aí, acima de 10 anos de diabético. Quer dizer, a secreção de insulina já está lá embaixo, já quase não produz, produção muito baixa, já apresenta perda de peso, já apresenta comorbidade, né? Já teve algum tipo de amputação, já tem alguma perda visual, já tem uma redução de função renal, aqueles problemas que a gente sabe que vão aparecendo. Então, nesse caso, e tem pessoas que são diagnosticadas nessa fase, elas já passaram por aquela sem receber nenhum tratamento e chegam na fase 3. Aí tem que entrar com o quê? Antidiabético oral mais uma insulina bedtime, tá? Já entra com uma insulina, aquela NPH noturna, às 22 horas. Com associação com antidiabético oral para segurar a onda durante o dia, né? Para segurar o pós-prandial e a insulina para pegar o jejum noturno. Bom, fase 4, a gente vai ter já uma insulinopenia severa, quer dizer, o pâncreas já parado, não produzindo mais insulina, aí você tem que fazer insulinização plena, né? Ou seja, insulina prandial e insulina basal. Fazer aquele esqueminha de insulinização, né? Insulinas rápida e ultra rápida e a insulina intermediária ou de longa duração. Fazer aquela combinaçãozinha. E além disso, muitas vezes associado metformina ou análogo GLP-1 ou inibidor SGLT2. Então, isso é importante até para diminuir a concentração da insulina utilizada, né? Então, e aí você diminui muito os efeitos, ganho de peso, por exemplo, né? Você diminui os efeitos adversos. E aqui uma nota importante, gente, olha só, que essa revisão terapêutica, ela tem que ser feita a cada 2 ou 3 meses, né? Vai depender do acesso que o indivíduo tenha à assistência médica, né? Então a gente sabe que SUS, por exemplo, esse tempo é longo, é até maior, muito mais que isso. Você vai para o médico uma vez por ano, né? Quando muita sorte, de 6 em 6 meses. Mas o ideal é que ele essa terapêutica seja revisada entre 2 e 3 meses para você conseguir estabilizar o indivíduo naquela fase onde ele está, né? Na melhor das hipóteses seria regredir, mas muitas vezes, a maioria das vezes o que acontece é uma progressão, né? Você não tem essa regressão, infelizmente. 2 ou 3 meses, porque vocês sabem que glicada é o nosso principal parâmetro glicêmico para avaliar se está realmente havendo uma melhora, né? Já que a hemoglobina glicada está na hemácia, que é aquela célula que tem aquele tempo de meia-vida de 120 dias, e aí, como aquela história que eu sempre falo para vocês, ela nos mostra, na verdade, um histórico glicêmico de 90 dias, né? 3 meses. Por isso que é essa recomendação. Aqui, gente, aquela figura que é o logaritmo terapêutico que eu já mostrei para vocês para trás, quando a gente começou a falar do tratamento de diabetes, que a gente mostra essas 4 etapas ou 4 fases que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então, a etapa 1, onde você ainda tem uma função de célula beta boa lá em cima, ó, mas o que você tem mais é resistência, quer dizer, redução da ação da insulina. Então, o interessante é fazer combinações ou monoterapia, né? Esse monte de opções que tem aí, que a gente já falou. O interessante, gente, é o seguinte, é que hoje em dia, cada vez mais, está sendo preconizado a combinação inicial. Tá? Um sensibilizador junto com o análogo GLP-1 ou inibidor SGLT2, que daí você produz uma melhora no controle glicêmico e aí você tem chance de depois, num segundo momento, ao invés de adicionar mais medicamentos, você retira um e mantém o indivíduo com um só. É mais fácil do que você começar com um medicamento e depois ir adicionando. A resistência do paciente a isso vai ser maior, né? Vai gerar um certo desânimo, tipo, vou ter que tomar mais remédio. Não, você já começa com 2. Aí ele vai estar começando, ele vai estar a fim de se tratar, se cuidar e tudo, né? Ainda está naquele pique. E aí depois você vem com a boa notícia de tirar um. Então isso dá mais ânimo ainda. Então hoje em dia é feita até essa estratégia, entendeu? A psicológica. Então, na etapa 2, você já tem uma redução, ó lá. Então, tá vendo? Essas fases vão de acordo com função de célula beta, né? Que vai diminuindo. Então, a 2 você já diminui um pouco.
E aí, combinação monoterapia com os agentes, a metformina sempre encabeçando a lista aqui, né? Na etapa 3 você já começa a entrar com a insulina, porque você já tem um decréscimo importante aí dessa função de célula beta, e etapa 4, insulinização plena, né? O máximo que dá é para manter um sensibilizador de insulina, porque a gente sabe que a própria insulinização produz resistência à insulina, né? É um análogo GLP-1, aquilo que a gente falou, inibidor DPP4 e inibidor SGLT2, né? Que produz aquele efeito cardíaco bacana, que dá uma segurada também, evitando problemas aí. Tá ok, gente? Então era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que tenha ficado claro. E a gente se vê no próximo vídeo falando de interações medicamentosas. Então a gente se vê.